Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje, olha, vamos mergulhar num tema que surge imenso quando falamos de futuro, de desenvolvimento, a inovação. Mas vamos tentar ir além daquela palavra que está na moda. A questão principal aqui, acho eu, é como é que um país como o Brasil pode pegar nesta conversa sobre inovação e transformá-la numa estratégia nacional a sério. Eficaz. E para nos ajudar a pensar nisto, temos connosco um documento. É de 2019, do Edson Zogby, e chama-se Conselho Nacional de Inovação a Tempo e com Quem Sabe. A premissa dele, quer dizer, parece direta. A inovação é que puxa pelo desenvolvimento global. Mas na altura, ele viu o Brasil meio a patinar. Sabes? Preso numa política de faz de conta, como ele dizia. Mesmo falando muito do assunto. Exatamente. E o que torna este documento interessante, para nós, acho eu, é que não se fica só pelo diagnóstico, pela crítica. Ele propõe uma solução muito concreta. Portanto, a nossa missão aqui hoje é, bem, desconstruir um bocado a visão que o Zogby tinha das fragilidades do ecossistema de inovação brasileiro, lá por 2019, e, sobretudo, analisar a proposta ambiciosa dele. Criar um Conselho Nacional da Inovação, o CNI 9. Seria este o motor para uma mudança a sério? Será que a estrutura fazia sentido? Que desafios é que ele já via na altura? Ok, então vamos lá desempacotar isto. O ponto de partida do autor é uma análise que ele próprio fez, penso que em 2017, ao que ele descreve como uma tentativa de ecossistema de inovação no Brasil. O diagnóstico parece ser de fragmentação. Ele fala em falhas de ligação, em elos importantes que não se conectavam bem entre as diferentes esferas. Exato, entre o municipal, o estadual, o federal, o privado. Sim, e até as entidades de classe. É quase como ter as peças todas do puzzle, mas a montagem estar incompleta, certo? Exatamente. E essa desconexão, segundo o Zogby, criava um ecossistema com extremos muito vincados e pouco produtivos na visão dele. De um lado, ele identificava os jovens empreendedores. Muita energia, não é? Muita presença nas redes sociais, até com bastante visibilidade. Mas, segundo ele, faltava ali experiência prática, conhecimento mais profundo. Faltava calo, como se costuma dizer. O entusiasmo, mas talvez sem a bagagem necessária para ir mais longe. Poderíamos ver assim, sim. E no polo oposto ele olhava para os organismos de inovação científica e tecnológica mais estabelecidos. E aqui o cenário era o inverso. Estruturas que ele descrevia como antigas, às vezes engessadas, sabes, pouco ágeis, nem sempre muito eficientes nos resultados. Contudo, era precisamente nestas estruturas que estavam as pessoas com mais experiência, com décadas disto. Aquelas que, como diz o texto, já tinham partido muitas pedras neste caminho da inovação. Portanto, havia conhecimento, havia experiência, mas se calhar estava ali meio fechado, subaproveitado. Percebo. Temos a energia de um lado, a experiência do outro, mas sem uma ponte eficaz entre eles. E no meio disto tudo, quem mais é que fazia parte deste cenário? Havia um conjunto grande de atores intermédios, que o autor considerava cruciais, aliás. As universidades, claro, com potencial de investigação, de formação. As indústrias, que deviam ser as grandes utilizadoras da inovação, não é? Os prestadores de serviços e também o que ele chama de economia social. Ele até faz uma nota sobre isto, dizendo que a designação terceiro setor talvez não fosse a mais adequada no contexto brasileiro. Mas pronto, referia-se às organizações da sociedade civil. Todos estes eram vistos como peças-chave, mas que também pareciam operar um bocado isolados dentro desta teia meio fragmentada. Então o problema não era tanto a falta de atores, mas sim a falta de cola entre eles. É uma boa maneira de pôr a questão. E o que é fascinante aqui é que o Zogby identifica mesmo quem deveriam ser essa cola, os conectores ou as sinapses do sistema, como ele lhes chama. São figuras como consultores, mentores, os investidores anjo, as aceleradoras de startups. E, curiosamente, ele inclui também os speakers neste grupo. Mas faz uma ressalva, uma crítica até. Sugere que muitos seriam apenas bons comunicadores sem terem necessariamente um conhecimento profundo, prático da inovação. Isto aponta para uma possível fragilidade na qualidade das ligações, não é? E da orientação que estava disponível. Não basta ligar, é preciso que essa ligação tenha substância. E esta constatação de um ecossistema assim, fragmentado, com polos descoordenados, conectores que talvez nem sempre fossem os mais eficazes, isto leva o autor a sublinhar um sentido de urgência, não é? Sem dúvida, ele argumenta com bastante força que era preciso um movimento coordenado, intencional, para alinhar isto tudo. E aqui entra um ponto central da visão dele. Esta mudança tinha de ser orquestrada,
de cima para baixo. Ele defendia mesmo a necessidade de uma liderança forte, a partir do topo da estrutura do governo, para criar um efeito cascata que chegasse a todo o sistema. Iniciativas isoladas, ou só na base, na opinião dele, não iam ser suficientes para provocar a mudança sistémica que era preciso. E é neste contexto que ele lança a proposta principal do documento, a criação do tal Conselho Nacional da Inovação, o CNI 9. Parece ser a peça que ele achava que faltava para a engrenagem começar a funcionar. O autor olhava para a Inovativa, que na altura era um programa federal ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, como um possível veículo para isto, um braço operacional. Contudo, ele argumentava que a Inovativa por si só não tinha nem a estrutura, nem um mandato para uma tarefa desta dimensão. Era colossal. Precisava de ser aparelhada, como ele diz. Aparelhada. Em que sentido? Com mais dinheiro, mais poder? Sim, isso também, mas não só. Aparelhada principalmente com orientação estratégica e com uma visão mais abrangente. O Zogby criticava um bocado a ideia de que bastava focar em startups, nos jovens empreendedores, para impulsionar a competitividade do Brasil. Eram importantes, claro, mas eram só uma peça do puzzle. Era preciso uma estratégia que envolvesse também a indústria que já existia, a ciência de base, as universidades, quer dizer, todo o espectro da inovação. E era aqui que o CNI 9 entrava, para dar essa visão alargada. Então, qual seria exatamente o papel deste CNI 9, na visão do autor? O que é que faria no dia-a-dia, digamos assim? Bem, o CNI 9 funcionaria como um órgão de suporte estratégico à Inovativa, ou a uma entidade parecida, mas reforçada. As funções principais seriam, primeiro, fornecer orientação estratégica de alto nível, baseada em conhecimento profundo, experiência comprovada. Segundo, atuar ativamente na integração disto tudo, de todos os elos e conectores do ecossistema, desde as startups aos centros de investigação, passando pelas universidades, indústria e financiadores. E terceiro, promover o estabelecimento e, muito importante, o crescimento sustentado de um ecossistema de inovação que fosse realmente funcional, competitivo. E para isso acontecer, a composição do Conselho seria fundamental, imagino eu. Ele até sublinha a necessidade de ter conselheiros notoriamente conhecedores do tema. Ou seja, nada de nomeações por favor político, mas sim por mérito e saber, é isso. Exatamente. A credibilidade toda, a eficácia do CN9 dependeria inteiramente da qualidade das pessoas que lá estivessem. A ideia era juntar a nata, não é? O melhor conhecimento, experiência e inovação que houvesse no Brasil, vindos de várias áreas, para garantir uma visão holística e decisões bem fundamentadas. Mas bastaria ter a Inovativa aparelhada e um CNI 9 com gente super competente. O autor achava que isso resolvia tudo. Ou havia mais peças neste puzzle? Não. E esse é um ponto muito importante que ele faz questão de frisar. Se ligarmos isto ao panorama geral da administração pública, o Zogby é muito claro. Inovativa mais CNI9, por muito bem desenhados que fossem, não chegavam. Isoladamente, não. O sucesso dependeria de um trabalho transversal, em rede, envolvendo todos os ministérios. Ele chega a listar mais de 20 ministérios no fim do documento. Desde agricultura, educação, saúde, até defesa, relações exteriores, economia, enfim. A inovação tinha de ser vista como uma política de Estado, integrada em todas as áreas do governo. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. E talvez mais complicada, não? Essa atuação em rede entre ministérios é notoriamente difícil. Em qualquer governo, acho eu. Os ministérios muitas vezes funcionam em silos, não é? Com os seus orçamentos, as suas prioridades. Sem dúvida. É um desafio clássico da administração pública. Alinhar orçamentos diferentes, culturas organizacionais diferentes, agendas políticas, em torno de um objetivo de longo prazo como a inovação sistémica. Isso muitas vezes choca com os ciclos políticos mais curtos, com as prioridades do dia-a-dia de cada pasta. O próprio Zogby reconhece esta dificuldade. Ele menciona que isto exigiria mudanças e quebras de paradigmas. Termos muito comuns no discurso da inovação, mas que, como ele nota com alguma ironia, são nada rotineiros na administração pública. Implicaria uma agilidade, uma colaboração que, historicamente, não costuma ser o ponto forte das grandes máquinas burocráticas. Como é que ele propunha ultrapassar essa barreira? Tinha alguma ideia? A conclusão dele é taxativa e talvez um bocadinho pessimista quanto à facilidade de o fazer. Ele diz que a iniciativa para uma mudança tão profunda, criar o CNI9, fortalecê-lo e garantir essa articulação entre ministérios, teria mesmo de vir do topo,
A liderança, o compromisso, tinham de vir da Presidência da República. Só um impulso vindo do mais alto nível de decisão política é que poderia, na visão dele, forçar essa colaboração, quebrar as resistências que existem sempre. Isso levanta logo uma questão importante sobre a viabilidade política disto tudo, não é? Ficaria muito dependente da vontade, da prioridade que o chefe do governo do momento desse à inovação. Exatamente. Coloca a implementação refém de uma decisão política ao mais alto nível, o que é sempre um fator de incerteza, claro. Mas, por outro lado, se calhar é realista reconhecer que mudanças estruturais desta magnitude raramente acontecem sem um forte patrocínio vindo de cima. E falando na estrutura e na composição do CN9, como é que o Zogby imaginava este conselho na prática? Quem é que ele via a fazer parte dele? Ele sugere uma composição mista, o que é bastante interessante pela diversidade. Propõe juntar membros do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que já existia, ligado ao MCTIC, para aproveitar o que já estava lá, não é? O conhecimento, a estrutura. A isto ele acrescentaria representantes do chamado Sistema S, entidades como o SEBRAE, SENAI, SENAC, SESI, SESC, que têm uma capilaridade enorme no país e muita experiência prática junto das empresas, dos trabalhadores. E claro, como já tínhamos falado, outros atores com reconhecida experiência e notoriedade na área da inovação, vindos do setor privado, da academia, etc. Parece uma tentativa de juntar mundos diferentes que nem sempre falam a mesma língua facilmente. A ciência mais formal, o apoio às PMEs, a experiência do mercado. Precisamente. O benefício desta composição seria mesmo esse, agregar perspectivas e experiências muito distintas, mas todas elas essenciais para se ter uma visão completa da inovação. É o que o autor chama de aproveitar o enorme e legítimo portfólio somado de todos. Isto liga-se diretamente ao título do artigo, não é? A tempo e com quem sabe. A ideia era criar o conselho no momento certo, a tempo, e pôr lá dentro pessoas que realmente percebessem do assunto, com quem sabe, vindas dos vários pilares do ecossistema. E a visão para o CN9 ia além da sua composição. Ele queria que fosse um órgão duradouro, imune às flutuações políticas. Sim, essa era uma característica fundamental na proposta dele. O CN9 deveria ser um órgão perene, que transcendesse os ciclos de governo, deveria ser respeitável pela sua competência técnica, abrangente na sua atuação, olhar para o país todo, para todos os setores e, crucialmente, apolítico. Uma entidade focada unicamente na sua missão estratégica, sem interferências partidárias. É um ideal ambicioso, mas essa ideia de um órgão técnico e apolítico a operar ali no centro do poder levanta sempre questões, não levanta? A história mostra que estes corpos podem acabar por ser influenciados ou até capturados por interesses políticos com o tempo. O documento aborda como é que se garantiria essa independência? Olha, o documento enfatiza muito a necessidade de ser apolítico e perene, mas não entra em grande detalhe sobre mecanismos específicos para o blindar contra futuras interferências políticas. Reconhece a dificuldade implícita ao colocar a iniciativa inicial na presidência, como dissemos, mas aposta que a notoriedade e o respeito dos membros escolhidos, juntamente com um mandato claro, poderiam dar-lhe a autoridade e independência necessárias. É um ponto onde a proposta talvez confie mais na qualidade das pessoas do que propriamente em salvaguardas institucionais explícitas. Entendido. E qual seria então a missão última deste CNI novo, perene, apolítico e sábio? O objetivo final? A missão é definida de forma muito direta e ambiciosa, lá está. No texto diz que a inovação colabore efetivamente para que o Brasil deixe de viver no atraso, sempre perdendo oportunidades. É quase um desabafo, não é? Uma chamada para que a inovação seja mesmo a alavanca para superar um padrão histórico de potencial não realizado. Então, o que significa tudo isto, em suma? Se esta estrutura fosse implementada como ele imaginou, representaria uma tentativa de colocar a inovação de forma coordenada, com base em conhecimento especializado, no coração estratégico do desenvolvimento brasileiro. Uma tentativa de mudar a trajetória do país, basicamente. Exatamente. Seria passar de uma abordagem que ele via como fragmentada, muitas vezes superficial, para uma política de Estado estruturada, contínua e baseada na expertise.
E para tornar esta visão mais tangível, o autor até se aventura a sugerir nomes concretos para possíveis conselheiros. Ele inclui-se a si próprio na lista, o que é sempre um detalhe curioso. Mas a lista em si serve para ilustrar o tipo, a diversidade de perfis que ele achava necessária, certo? Sim, a lista é longa, está por ordem alfabética, mas mais do que os nomes individuais, o interessante é mesmo a variedade de setores e experiências que aquilo representa. Em vez de listar toda a gente, podemos destacar talvez a amplitude. Vemos figuras icónicas da indústria como Osís Silva, da Embraer, referências de polos tecnológicos como o Silvio Meira, do Porto Digital, especialistas em tecnologia e tendências digitais como a Marta Gabriel, empresários com modelos de gestão inovadores como o Ricardo Semler, da Semco, e até um arquiteto de renome internacional pelas suas inovações urbanas, como o Jaime Lerner. A lista incluía também gente da academia, de agências de fomento, FASPESP, FINEP, consultores, até da área da comunicação. É uma mistura e tanto: negócios, tecnologia, academia, gestão, arquitetura, comunicação, uma abrangência enorme. E essa diversidade é crucial para a mensagem do autor. Reflete a compreensão de que a inovação não é um domínio exclusivo da ciência ou da tecnologia pura. Não é só isso. É um fenómeno transversal, que floresce na interseção de diferentes disciplinas, perspectivas, experiências. Para criar um ecossistema que seja mesmo inovador, seria preciso trazer todas estas vozes para a mesma mesa. Garantir uma abordagem multidisciplinar, abrangente. A lista de nomes, se calhar mais do que um endosso a indivíduos específicos, é um manifesto por essa diversidade de pensamento no coração da estratégia de inovação. Portanto, recapitulando a proposta central do Zogby lá em 2019. Ele defendia uma abordagem estruturada para a inovação no Brasil. Certo. Uma abordagem liderada por especialistas, com quem sabe, com atuação transversal a todos os ministérios e operacionalizada por uma agência como a Inovativa, mas fortalecida e guiada estrategicamente por um Conselho Nacional de Inovação, CNE, um órgão concebido para ser perene, apolítico e altamente qualificado. E o pontapé de saída teria de vir de um mais alto nível político. No entanto, como fomos falando, e como o próprio texto deixa implícito, os desafios para implementar uma coisa destas seriam enormes. Estamos a falar de quê? De quebrar culturas institucionais muito enraizadas na administração pública, de garantir uma colaboração interministerial que vá além do papel, que seja real. E o desafio constante de manter a independência técnica e política de um órgão como o CNE9 ao longo do tempo, resistindo às pressões conjunturais. E isto traz-nos, inevitavelmente, a uma reflexão final, olhando do presente para o passado. Este documento foi escrito com base numa análise de 2017 e propostas pensadas para 2018, 2019. Nós estamos agora em finais de 2025. O tempo passou. Bastante tempo, sim. Especialmente no mundo da inovação, onde tudo muda tão depressa, não é? Exatamente. E isso levanta a questão, o que é que esta passagem de tempo, quase 7 anos desde a visão original, pode implicar para estas ideias do Zogby? Será que a urgência de uma abordagem estruturada se acentuou ainda mais com as transformações globais que vimos desde então? A relevância desta proposta específica do CNI9 mantém-se, diminuiu, ou talvez precise ser adaptada ao cenário atual da inovação no Brasil, que certamente também evoluiu nestes anos? Como é que as mudanças tecnológicas, económicas, até políticas, desde 2019, poderiam alterar a pertinência ou a forma de implementar uma estrutura como esta hoje? Fica a reflexão para quem nos ouve.